No vídeo de hoje, vamos analisar uma partida que mexeu com a emoção da torcida tricolor. O destaque principal vai para o triunfo do Bahia, que enfrentou momentos decisivos, principalmente com os lances polêmicos que resultaram em cartões vermelhos e muita tensão em campo. O goleiro Marcos Felipe foi um dos personagens da partida, mostrando sua garra e fazendo defesas impressionantes em momentos cruciais, o que ajudou a garantir a vitória. A emoção do arqueiro ficou clara logo após o apito final, evidenciando o quanto ele tem evoluído, especialmente no quesito saída de bola, mostrando que o trabalho duro está dando resultado. Já do lado do Vitória, o clima foi de lamentação, com o técnico Carpini demonstrando frustração na coletiva. Ele criticou a equipe por não ter aproveitado a superioridade numérica no primeiro tempo e pela maneira como o gol adversário foi sofrido, apontando falhas coletivas e individuais que precisam ser corrigidas com urgência. Para ele, o segundo tempo foi bem diferente, com uma postura mais aguerrida e a tentativa de impor um ritmo de clássico, mas ainda assim faltou competência para virar o jogo, que acabou terminando em derrota. O treinador lamentou o gol sofrido em uma jogada despretensiosa e reforçou que o Bahia soube aproveitar melhor as chances, mesmo com um jogador a menos. Apesar da reclamação do técnico adversário, a verdade é que o Bahia dominou o primeiro tempo e, mesmo cansado no segundo, soube se defender e explorar os contra-ataques, criando oportunidades claras de ampliar o placar. O Vitória tentou reagir, especialmente com bolas alçadas na área, mas sem sucesso em criar jogadas consistentes. A equipe baiana mostrou organização e inteligência tática, principalmente diante da pressão e da adversidade numérica. Lembrando, jogos históricos de times que jogaram com um a menos e ainda assim conquistaram resultados importantes. No meio desse cenário, o VAR teve papel decisivo, especialmente nos momentos iniciais da partida, quando uma entrada dura do Jean Lucas sobre Baralha gerou o cartão vermelho direto. A decisão foi correta, mas chamou a atenção o fato de que o assistente estava muito próximo da jogada e poderia ter tomado a decisão sem a necessidade da revisão do vídeo. Essa situação evidencia uma questão frequente no futebol atual: a transferência de responsabilidade dos árbitros para o VAR em lances claros que deveriam ser resolvidos já em campo. Outro momento marcante foi a expulsão de PP, que entrou em campo e poucos minutos depois recebeu cartão vermelho por um lance de agressão, mostrando o nervosismo e a tensão que tomaram conta do jogo. O comportamento dos jogadores em campo também foi destaque, com discussões acaloradas e até empurrões, evidenciando a rivalidade acirrada entre as equipes. O Vitória, apesar de ter um jogador a mais durante a maior parte do jogo, não conseguiu se impor e foi dominado pelo Bahia, que correu muito, se organizou defensivamente e conseguiu controlar a partida com inteligência. A comparação foi feita com jogos recentes, como o do Botafogo na Libertadores, mostrando que jogar com um atleta a menos em clássicos exige muito preparo físico e tático. Outro ponto importante foi a influência do fator casa, que muitas vezes pesa em partidas desse porte. O Vitória venceu recentemente um clássico jogando em seu estádio e com a torcida presente, mas não conseguiu repetir a atuação fora de casa contra o Bahia, que mostrou uma equipe muito mais organizada e preparada para enfrentar a pressão. Se com essa vitória o Bahia assume a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, um lugar importante para manter o time motivado para os desafios que vêm pela frente. A temporada tem sido difícil, especialmente após a derrota para o Nacional do Uruguai na Libertadores, mas o time mostrou força e união para superar adversidades e continuar lutando pelo sonho de avançar na competição continental. No encerramento da análise, o destaque voltou para a performance da equipe baiana, elogiada por sua organização e entrega em campo. O time enfrentou dificuldades, mas foi soberano, principalmente no primeiro tempo, e teve inteligência para administrar o resultado na etapa final. Os lances de expulsão foram cruciais para o desfecho do jogo, mas o mérito do Bahia em impor seu ritmo e garantir os 3 pontos foi incontestável. O confronto entre Internacional e Bahia promete fortes emoções e esse triunfo pode ser um ponto de virada para o tricolor baiano na luta pela Libertadores da América.
A equipe vem mostrando evolução e capacidade de superar obstáculos, o que dá esperança para os torcedores e alimenta a confiança para as próximas batalhas. A análise final reforça a importância de seguir firme, passo a passo, mantendo o foco no objetivo maior da temporada. Esse cenário reforça que o Bahia não só venceu um clássico, mas também mostrou o que a torcida espera: garra, organização e a vontade de lutar até o fim, mesmo quando o jogo se apresenta difícil. A equipe segue no caminho certo para encarar os desafios que ainda estão por vir, mantendo acesa a chama da paixão tricolor. A vitória do Bahia sobre o Vitória, embora já tenha sido abordada em sua essência na primeira parte da análise, merece uma reflexão ainda mais profunda, especialmente diante da importância que esse triunfo representa para o momento atual do tricolor baiano. A partida não foi apenas uma conquista de 3 pontos ou uma vitória em um clássico, mas um símbolo da capacidade de resiliência e superação da equipe, que enfrentou inúmeros desafios, tanto dentro quanto fora de campo, para se manter viva na disputa das competições que encara. Ao longo da partida, o Bahia demonstrou uma combinação rara de determinação física, inteligência tática e espírito coletivo, elementos fundamentais para uma equipe que busca evoluir no cenário nacional e principalmente na Libertadores, uma competição em que o nível de exigência é altíssimo. Desde o apito inicial, ficou evidente que o Bahia entrou com uma postura muito clara: a vontade de impor seu ritmo e sua organização. O domínio do primeiro tempo, mesmo jogando com 1 a menos, mostra não só a qualidade técnica do elenco, mas também o preparo mental para lidar com adversidades. Isso é reflexo direto do trabalho do corpo técnico, que vem buscando extrair o máximo dos jogadores, ajustando detalhes que fazem toda a diferença em jogos de alta pressão. A movimentação sem bola, o posicionamento defensivo e a compactação do meio de campo foram aspectos que funcionaram muito bem, impedindo que o Vitória conseguisse criar chances claras de gol e forçando a equipe adversária a apelar para jogadas aéreas e cruzamentos, que acabaram sendo ineficazes diante de uma defesa bem organizada. Outro ponto que merece destaque é a atuação do goleiro Marcos Felipe, que teve uma noite memorável. Em partidas tão equilibradas e com a pressão típica de um clássico, a segurança do arqueiro é um dos pilares para que o time consiga manter a concentração e a confiança. Marcos Felipe, além das defesas difíceis, apresentou uma evolução clara no controle da bola com os pés, um requisito cada vez mais importante para goleiros no futebol moderno. Isso ajuda não só na saída de bola rápida, mas também na construção de jogadas, dando mais opções para o time iniciar ataques e manter o controle do jogo. O emocional do goleiro, tão bem demonstrado no final da partida, reflete o comprometimento e a entrega, e isso tem um efeito contagiante para o restante do elenco. Por outro lado, a análise das falhas do Vitória, especialmente a postura do técnico Carpini, revela a importância da mentalidade e da capacidade de adaptação em jogos de alto nível. A frustração demonstrada na coletiva mostra que a equipe não conseguiu assimilar a superioridade numérica e não foi capaz de manter a consistência ao longo dos 90 minutos. As críticas às falhas individuais e coletivas são legítimas, pois em clássicos pequenos erros custam caro, e é exatamente isso que aconteceu. O gol sofrido em uma jogada despretensiosa evidencia a falta de atenção e concentração que comprometeram a equipe, especialmente quando o Vitória precisava se mostrar mais sólido para equilibrar a partida. Além disso, a incapacidade de pressionar efetivamente no segundo tempo, quando jogava com um atleta a mais, mostra uma limitação que vai além do físico. Trata-se de um problema tático e emocional. Essa situação reflete, inclusive, as dificuldades que o Vitória tem enfrentado ao longo da temporada para se estabilizar e construir uma identidade que permita competir de igual para igual, especialmente contra adversários com qualidade e experiência. O fato de o time ter conseguido vencer o Vasco em um jogo recente
também com um jogador a menos, mostra que há potencial, mas que a regularidade ainda falta, o clássico contra o Bahia expôs algumas fragilidades que precisam ser urgentemente corrigidas para que o clube consiga se manter competitivo no campeonato e evitar problemas maiores no decorrer da temporada. Voltando ao Bahia, o impacto dessa vitória vai muito além do resultado imediato. A conquista alimenta a confiança do elenco e da torcida, algo fundamental para uma equipe que está lutando para recuperar o prestígio e garantir sua permanência entre os grandes do futebol brasileiro. Entrar no G6 significa ter uma posição privilegiada na tabela, mas também traz a responsabilidade de manter o desempenho e não vacilar nos próximos compromissos. A motivação gerada pela vitória sobre um rival direto e pela boa atuação do time deve ser canalizada para o trabalho diário, para que o grupo continue crescendo e conquistando resultados positivos. No âmbito da Libertadores, a situação ainda é desafiadora. A derrota para o Nacional do Uruguai deixou o Bahia em uma posição difícil, mas não irreversível. A equipe mostrou capacidade de reação na partida contra o Vitória, e isso pode ser um indicativo de que, com ajustes e mais foco, pode brigar até o final por uma vaga nas fases decisivas da competição. A importância de um elenco equilibrado, com jogadores que possam atuar em diversas funções e um técnico que saiba gerenciar momentos difíceis, será fundamental para o sucesso na Libertadores. A experiência adquirida em jogos como esse clássico ajuda a moldar a mentalidade vencedora que a equipe precisa para enfrentar adversários de alto nível. No que diz respeito à arbitragem e à utilização do VAR, o jogo trouxe discussões interessantes e importantes para o debate sobre o futebol atual. A expulsão do Jean Lucas, apesar de correta, trouxe à tona o debate sobre a necessidade real de intervenções do VAR em lances que, pela proximidade do assistente, poderiam ter sido decididos em campo. A transferência de responsabilidade, que muitas vezes acontece no futebol contemporâneo, levanta questões sobre a confiança dos árbitros em suas próprias decisões e a dinâmica que isso cria em campo. Por mais que o VAR seja uma ferramenta fundamental para garantir justiça e corrigir erros, o ideal é que os árbitros atuem de forma mais ativa e segura, minimizando interrupções e mantendo o ritmo da partida. O comportamento do jogador Jean Lucas ao provocar o microfone, gerando uma situação até constrangedora, também mostra como a pressão e o nervosismo podem interferir na conduta dos atletas, algo que deve ser trabalhado dentro dos clubes para preservar o profissionalismo. Expulsão do PP poucos minutos após entrar em campo reflete o clima tenso e emocionalmente carregado do clássico. Atitudes impulsivas, especialmente em jogos decisivos, costumam custar caro, e a equipe do Vitória pagou caro por essa falta de controle. A expulsão não só desorganizou o time, como também abriu caminho para que o Bahia pudesse controlar melhor a partida e buscar o triunfo com mais tranquilidade. Em jogos de alta rivalidade, o equilíbrio emocional é tão importante quanto a qualidade técnica. E os clubes precisam investir na preparação psicológica dos atletas para evitar que episódios como esse comprometam os resultados. Falando ainda do desempenho das equipes, o Bahia mostrou uma característica importante para qualquer time que busca sucesso no futebol: a capacidade de adaptação. O time soube administrar a posse de bola, a marcação e a transição entre defesa e ataque, mesmo diante da desvantagem numérica. Isso mostra maturidade e uma evolução significativa em relação a temporadas anteriores. Além disso, o trabalho coletivo foi visível, com jogadores se ajudando na marcação, criando linhas de passe e movimentando-se para abrir espaços. Essas qualidades são essenciais para que o Bahia possa disputar competições nacionais e internacionais com chances reais de vitória. No contexto emocional da torcida e da equipe, a vitória no clássico traz um alívio enorme. Para os torcedores, que acompanham o time com paixão e expectativas, esse resultado fortalece a esperança e a crença de que o Bahia pode voltar a ser protagonista. Para os jogadores, é um estímulo para continuar se dedicando e buscando evolução. A torcida tem um papel fundamental nesse processo.
apoiando nos momentos difíceis e celebrando as conquistas junto com o time. Esse vínculo cria uma energia positiva que pode ser decisiva nos momentos de dificuldade. O futuro do Bahia, portanto, passa por manter essa trajetória de crescimento e aprendizado. A temporada ainda tem muitos desafios, mas o time mostrou que tem condições de superá-los. A continuidade do trabalho técnico e tático, a gestão do elenco para evitar desgastes excessivos e o foco em corrigir as falhas que ainda aparecem são fundamentais para que o tricolor baiano possa alcançar seus objetivos. Além disso, o clube precisa manter o equilíbrio emocional dentro de campo, evitando que momentos de tensão prejudiquem o desempenho coletivo. O confronto contra o Internacional, que está por vir, será uma prova de fogo para o Bahia. Será um duelo que pode definir muito do futuro na Libertadores e também impactar a confiança no Campeonato Brasileiro. A equipe precisa entrar em campo com a mesma determinação, organização e garra que mostrou contra o Vitória, mas com ainda mais concentração e eficiência. O time deve buscar controlar o jogo, explorar os pontos fracos do adversário e, sobretudo, manter a solidez defensiva que tem sido um diferencial nos últimos jogos. Ao refletir sobre todo o contexto dessa vitória, fica claro que o Bahia está em um processo de reconstrução, de retomada de sua força e de reafirmação de sua identidade. A equipe ainda tem muito a crescer, mas os sinais são positivos. A manutenção da disciplina tática, o fortalecimento do grupo e a continuidade do apoio da torcida são ingredientes que podem fazer a diferença em uma temporada longa e difícil. Em resumo, o triunfo no Clássico foi mais do que uma simples vitória. Foi um símbolo de luta, de evolução e de esperança. O Bahia mostrou que, mesmo em condições adversas, é capaz de se impor e conquistar resultados importantes. A combinação de uma defesa organizada, um meio de campo eficiente e um ataque que sabe aproveitar as chances criadas é o caminho para que o time possa seguir competitivo em todas as frentes. E, acima de tudo, o espírito coletivo, a entrega e a vontade de vencer são as marcas que tornam esse Bahia um time para ser respeitado e temido por seus adversários. A temporada 2025 ainda está longe do fim e o tricolor baiano tem tudo para continuar escrevendo histórias de superação e conquistas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Esporte Clube Bahia pode estar prestes a dar um passo inédito em sua história. De acordo com rumores que circulam nos bastidores do futebol internacional, o tricolor de aço teria sido sondado para participar do Super Mundial de Clubes da FIFA, substituindo uma equipe mexicana que teria desistido da competição. A informação, embora ainda não confirmada oficialmente, agitou os torcedores nas redes sociais e provocou uma onda de expectativa entre os apaixonados pelo clube baiano. O Super Mundial, programado para reunir os melhores clubes do planeta, em um novo formato a partir de 2025, promete ser a competição mais prestigiada da FIFA em nível de clubes. A vaga destinada à equipe mexicana ainda não teve a substituição oficialmente anunciada pela entidade máxima do futebol. Mas fontes ligadas ao futebol sul-americano indicam que o Grupo City, controlador do Bahia, estaria trabalhando nos bastidores para colocar o clube nordestino na vitrine internacional. Caso se confirme, a participação do Bahia no Super Mundial seria histórica não apenas para o clube, mas para o futebol nordestino e brasileiro como um todo. Em processo de reformulação após ser adquirido pelo Grupo City, o tricolor tem investido em infraestrutura, reforços e gestão profissional, e a possibilidade de disputar um torneio internacional de tamanha magnitude seria um indicativo do avanço desse projeto. A existência mexicana, ainda não detalhada publicamente, teria aberto brecha para que a Conmebol indicasse um novo representante da América do Sul. Embora outros clubes com trajetória mais recente em competições continentais também estivessem cotados, o Bahia desponta como um nome estratégico pela ligação com o conglomerado global que também administra o Manchester City, atual campeão europeu e mundial. Apesar do entusiasmo gerado, dirigentes do clube preferem manter cautela.
A diretoria ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, e há quem veja o rumor como uma movimentação de bastidores ainda incerta. No entanto, a simples menção do nome do Bahia em uma lista tão seleta já representa um reconhecimento do novo momento vivido pelo clube desde a mudança de gestão. Para a torcida tricolor, a notícia foi recebida com festa. Em Salvador, torcedores organizaram manifestações de apoio ao time nas redes sociais e até em frente ao CT Evaristo de Macedo. O sonho de ver o Bahia disputando com gigantes do futebol mundial reacende a esperança de uma era vitoriosa e coloca o clube, mais uma vez, no centro das atenções do cenário esportivo nacional. Enquanto isso, o futebol brasileiro acompanha com atenção os próximos passos da FIFA e da Conmebol. Se o convite for confirmado, o Bahia terá uma oportunidade única de escrever um novo e glorioso capítulo em sua centenária história. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.